Seja muito bem-vindo e também bem-vinda à aula número 4 do curso gratuito de VBA, onde eu vou te ensinar a criar do absoluto zero o sistema de emissão de recibos automáticos, igual a esse que você está vendo aí na tela, de forma totalmente gratuita e do absoluto zero até concluir o projeto. Essa já é a aula número 4. Se você já assistiu às aulas 1, 2 e 3, deixa um comentário aí abaixo falando o que você está achando do curso até o presente momento. O conteúdo dessa aula é um conteúdo muito top, tá? Depois que eu aprendi isso, a minha vida como programador em VBA, ela mudou totalmente. Observe o seguinte, nas aulas anteriores, nós escrevemos todos esses códigos aqui, ó. Eu vou te ensinar nessa aula algumas técnicas que você pode usar para reaproveitar os códigos. E ao invés de escrever esse montão de código, você vai aprender como é que você faz o mesmo cadastro escrevendo só esse pouquinho de código. E o melhor de tudo, tá? Vai funcionar não só para cadastrar vigia, mas para cadastrar pessoa, funcionário, delivery, qualquer coisa que você for cadastrar, você já vai ter ali as funções que você pode reutilizar. Então você vai aprender aqui a criar 3 funções. A função campos vazios, ela serve para fazer o seguinte, ó. Clicando no botão, automaticamente ela verifica quais são os campos vazios e pinta eles de vermelho, ó, tá vendo? Uma vez que você cadastra, automaticamente tem uma outra função que pega o número da linha vazia e gera o ID de forma automática. E depois, por último, então essa aqui vai ser a segunda função, tá? Depois, por último, essa aqui vai ser a última função. Essa última função, ela funciona assim, olha só. Você pode ter aqui a quantidade de controles que você quiser. Na hora que você clicar no botão para poder limpar, essa função ela vai limpar todos os campos de uma única vez. E o mais importante, tá? Você vai escrever somente uma única linha de código. Então, o foco dessa aula é reaproveitar os códigos. Se você assistir essa aula até o final, eu tenho certeza que você vai mudar totalmente a maneira como você escreve os códigos daqui para frente, beleza? No primeiro capítulo dessa aula, eu vou te mostrar o que é uma macro, uma função e os argumentos também de macros e funções. Esse é um assunto que eu acho sensacional e quanto mais você souber principalmente sobre os argumentos, menos códigos você vai escrever. Esse capítulo é mais uma base teórica mesmo para você saber o que é, tá? No próximo capítulo desse vídeo ainda, você vai aprender na prática a criar as 3 funções reutilizáveis que eu me propus a fazer nesse vídeo, beleza? Então, antes da gente começar a transformar os códigos que já foram escritos em códigos únicos e reaproveitáveis, eu preciso te explicar alguns detalhes que, se você não souber ainda, pode ser que dificulte o seu aprendizado aqui. Primeiramente, você sabe o que é uma macro? Você sabe o que é uma função? Você sabe o que são os argumentos das macros e funções? Esse é um assunto que, quanto mais você dominar, quanto mais você saber usar, menos códigos você vai escrever. E eu vou te provar isso nessa aula. Para você criar uma macro ou uma função, existe um objeto único e exclusivo que foi criado aqui no VBA para fazer esse tipo de coisa, que é o objeto módulo. É dentro desse objeto que nós vamos escrever 99% dos códigos a partir de agora. Não é que escrever os códigos diretamente aqui, ó, nos botões, igual a gente tem feito, está errado. Não é que está errado, mas só que fica muito amarrado, fica muito código bagunçado e desorganizado. Então eu vou criar aqui o módulo. Para isso eu clico com o botão direito do mouse em cima de qualquer objeto aqui do projeto, deixo aqui o mouse na opção inserir e clico na opção módulo. Esse módulo eu vou selecionar ele, vou apertar F4 e então vou mudar o nome dele para mod funções. Aí eu não vou colocar C cedilha nem acento no O, tá? Vai ficar assim, ó, mod funcões, certo? Esse é o nome dele. Agora, dentro desse módulo, nessa área branca, é onde eu vou escrever as macros e as funções. Então, vamos lá. O que é uma macro? Uma macro é um bloco de código que começa com sub, seguido do nome que você quer dar para a sua macro. Esse nome pode ser qualquer coisa, tá? Não pode ser, é lógico, as palavras-chave do VBA, como, por exemplo, end, sub, private, public, algumas outras, empty. A maioria dessas que ficam em azul, quando você está escrevendo, você não pode utilizar como nome de macro, tá? Agora, aqui você pode colocar o nome que você quiser. Por exemplo, vou chamar essa macro aqui de abrir formulário, por exemplo. Aí aqui dentro, você vai escrever o que o VBA tem que fazer quando essa macro for executada, certo? Como assim? Essa macro ela pode ser executada de diversas formas. Vou mandar abrir o formulário, eu vou escrever assim, frm vigia, ponto,
Aí aqui você tem tudo relacionado ao objeto userform chamado de FRM Vigia, inclusive o método show, que serve para abrir um formulário. Então você pode executar essa macro assim, apertando F8 aqui dentro, ó, você vai executando linha a linha. Ao apertar F8, isso se chama depuração. Então você vai aqui, ó, ele vai e faz o código executar. Ou você pode, por exemplo, ó, vir aqui na planilha, vou fazer aqui nessa planilha 1, tá? Pegar aqui esse botãozinho, ó. Você pode ligar essa macro ao clique desse botão. Você clica com o botão direito em cima, clica na opção atribuir macro, ó. Aí vai ser aberto para você a caixa com todas as macros já disponíveis, você seleciona e dá um OK. Então, quando você clicar no botão, automaticamente essa macro vai ser executada. Então, isso é uma macro, é um bloco que começa com sub, termina com end sub. Dentro desse bloco, você escreve aí os códigos que você precisa. Agora, o que é uma função? Uma função é basicamente a mesma coisa. Você vai escrever function e vai escrever o nome da sua função. Qual que é a diferença de uma macro para uma função? A função, você consegue obter uma resposta e isso aqui é que deixa o seu código sensacional. Você consegue saber se alguma determinada tarefa foi ou não foi bem sucedida com base na resposta que essa função vai dar. Como é que você faz para dar uma resposta de uma função? Então você vai vir aqui na frente, ó, vai escrever as, e essa resposta pode ser um número inteiro, ela pode ser um número longo, ela pode ser um texto, ela pode ser, por exemplo, um formulário, ó, userform. Ela pode ser um tipo verdadeiro ou falso, que é o mais comum. Aí, como você faz para dar uma resposta para a sua função? Você coloca o nome da função, depois você coloca igual e coloca o tipo de resposta. Nesse caso aqui, quando o tipo é boolean, pode retornar falso ou então verdadeiro. E com isso aqui, a gente consegue deixar o nosso código mais elaborado e mais intuitivo. Você vai entender melhor isso na prática, que eu só estou te explicando para você não cair igual de paraquedas no que eu vou te mostrar no próximo capítulo. Agora, o mais importante de tudo, tá? O que é um argumento? Tanto de macros como funções. Quanto mais você souber sobre isso aqui, menos códigos você vai escrever, tá? Então vamos lá, um argumento, você coloca ele aqui, ó, eu vou apagar essas duas macros aqui. O argumento você coloca ele dentro, vou chamar essa macro de teste, dentro dos parênteses da macro. Você pode dar o nome que você quiser, por exemplo, vou chamar o meu aqui de MSG, mensagem. E aí o tipo desse argumento pode ser um número inteiro, pode ser um número longo, pode ser verdadeiro ou falso, pode ser texto, pode ser até objetos como textbox, combo box, label, enfim. Aí aqui dentro você vai falar para o VBA o que ele vai fazer com esse argumento. Por exemplo, eu quero mostrar na tela a mensagem com o texto que eu passar nesse argumento. Só isso daqui por enquanto. Aí vamos supor que quando eu quiser, bom, eu vou vir aqui no formulário vigia, ó. Quando eu clicar aqui no botão de alterar, eu quero mostrar uma mensagem. Quando eu clicar no botão de excluir, eu quero mostrar outra. Quando eu clicar aqui, eu quero mostrar outra. Então, eu vou dar um clique duplo aqui, ó. Aí eu chamo a macro teste. Aí, quando eu abrir parênteses, olha lá, o que está aparecendo? Ó, uma caixinha me pedindo o que eu quero digitar para que o argumento MSG seja utilizado. Então, eu vou colocar assim, ó, botão alterar. Aí eu fecho parênteses. Agora eu vou usar essa mesma macro no outro botão. Então isso é reaproveitamento, olha só. Vou escrever aqui a mesma coisa. Vou chamar a macro teste. Mas só que agora eu vou passar um texto diferente, ó. Botão remover, por exemplo. Vou fazer o mesmo, faltou aqui aspas, ó. Vou fazer o mesmo com o botão de limpar, ó. Vou voltar aqui no formulário, dar um clique duplo aqui, vou chamar a macro teste. Então isso aqui é reaproveitamento. Você pode utilizar a mesma macro quantas vezes você quiser para situações diferentes. Então, observe que eu fiz uma macro uma só vez e eu estou usando ela 3 vezes. Isso aqui, é lógico, é o básico do básico. O que você vai ver nos próximos capítulos é que vai valer muito a pena. Então, quando eu executar, olha só, cliquei, olha lá, ó, botão alterar, cliquei, botão remover, cliquei, botão limpar. Aí, dentro dessa macro, a gente pode fazer o quê? Fazer alterações aqui dentro. Eu posso fazer outras coisas que todas as vezes que eu chamar essa macro teste, isso aqui vai ser executado. Então, o que eu vou fazer no próximo capítulo? Eu vou criar uma macro, uma função no caso, que ela vai pegar o número da linha de forma automática, vai gerar o ID automaticamente e o mais importante, vai fazer isso não só para a planilha
TB Vigia, mas para qualquer planilha que a gente precisar. Então a gente vai conseguir o quê? Todo cadastro novo que a gente for fazer, nós vamos usar a mesma macro sem precisar ficar reescrevendo todo o código, ok? Então eu vou entrar aqui dentro do módulo, vou apagar esse código aqui, vou vir no formulário também, vou apagar os códigos que eu escrevi para o botão alterar, lá embaixo, ó, para o botão remover e o botão limpar, e então a gente vai começar no próximo capítulo a escrever as nossas funções e macros reutilizáveis. No capítulo 2 dessa aula do curso gratuito de VBA, você vai aprender a criar uma função reutilizável que vai conseguir pegar o número da linha vazia de forma automática, gerar o ID de forma automática. E o melhor, você vai reduzir a quantidade de códigos escritos. Observe que a gente não vai mais escrever todo esse código quando formos fazer um novo cadastro. Simplesmente utilizaremos aqui essa linha de código aqui, ó. Criamos a variável lim, chamamos a função pegar ID, que vamos aprender a criar nessa aula. Então, com isso, você vai escrevendo cada vez menos código e tendo o código reestruturado, programado para funcionar de uma forma muito mais inteligente. Então, para deixar essa função de gerar o ID de forma automática, eu vou dar um clique duplo aqui no botão e vou dar uma analisada na parte do código que faz exatamente isso. Olha só, essa parte aqui que está comentada, eu vou tirar, só para deixar o nosso código mais limpo. E o que gera o ID de fato são essas 7 linhas de código aqui, ó. E se você observar, a única coisa que está meio amarrada aqui é o nome da planilha. O restante está ligado diretamente a códigos VBA que a gente pode usar para qualquer planilha. Toda vez que você vai escrever um código, você tem que tentar pensar assim, esse código eu vou precisar dele para outra coisa? Nesse caso, por exemplo, pegar uma linha vazia e gerar um ID de forma automática, você precisa fazer isso para todo o cadastro que você vai fazer, não importa qual cadastro, porque toda tabela, seja com um campo, seja com 10 campos, precisa de um ID para poder identificar aquele registro, para a gente alterar, para a gente excluir. Então, esse bloco de código, eu posso fazer uma macro, uma função reutilizável, que eu posso usar ele para cadastrar pessoa, cadastrar funcionário, cadastrar qualquer cadastro que eu quiser, não só dentro desse projeto, mas de qualquer projeto. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar todo esse código aqui, ó, eu vou recortar ele, tá? Vou dar um Ctrl X. Aí eu vou vir aqui dentro do módulo Mod Funções e vou criar uma função. Eu já vou te explicar o porquê eu vou criar uma função. O nome dessa função vai ser pegar ID, certo? Aí eu vou colar esse código aqui dentro. Tá, mas como que eu faço para que essa plan vigia ela não seja fixa? Porque aqui está fixa, eu estou colocando diretamente o nome da planilha. E ela tem que ficar dinâmica, ou seja, pode ser a planilha vigia, pode ser a planilha 1, pode ser a planilha de pessoa que eu vou fazer ainda nesse curso, mais para frente. Pode ser qualquer planilha. Como é que eu faço isso? Aí é que entra a questão dos argumentos, igual eu falei no capítulo anterior. Eu preciso criar um argumento que seja capaz de representar a planilha, se transformar na planilha, não importa qual seja a planilha. Então aqui em cima eu vou chamar o meu argumento de P, certo? Essa letra P vai representar qualquer planilha. Aí eu preciso definir o tipo, você vai escrever as e vai dar um espaço. Todo projeto, todo argumento que você cria tem um tipo específico para ele, tá? Nesse caso, como é uma planilha, o tipo é worksheet. O que significa isso? A palavra work significa trabalho e sheet seria folha, digamos assim. Então é a folha de trabalho, ou seja, uma planilha. Tá vendo? Ó, isso aqui é uma folha de trabalho. Se você clicar aqui, ó, para adicionar mais, vai ser uma outra folha de trabalho. Eu vou clicar aqui para adicionar mais duas, ó. Aí nessa aqui, planilha 2, eu vou colocar aqui em cima ID, por exemplo, ID pessoa. Vamos supor que eu estou fazendo o cadastro de pessoa. Aí nessa outra aqui, eu vou colocar ID, sei lá, funcionário. Vamos supor que eu estou fazendo o cadastro de funcionário. Aí eu quero que essa função pegar ID, ela funcione tanto na planilha vigia, quanto na planilha 2, quanto na planilha 3, de forma automática, sem eu precisar ficar reescrevendo o código, porque a minha intenção é essa, escrever sempre cada vez menos código. Então eu vou entrar aqui dentro do código e falar assim, olha, a minha função aqui ela já está quase pronta. O que eu preciso? Onde está plan vigia, eu tenho que colocar o argumento P no lugar. Porque na hora que eu for chamar essa macro, é que eu vou falar qual vai ser a planilha que eu quero utilizar. Então aqui eu digito P e aqui eu digito P, ok? Tá, ainda não está completo, porque eu preciso saber qual foi a linha que esse argumento achou lá nessa planilha, que essa linha achou lá nessa planilha. Então lembra que eu falei sobre a resposta que a função dá?
essa função, ela tem que me responder, me falando qual é o número da linha vazia que ele achou, que ele gerou o ID, para que eu possa fazer o meu cadastro dentro dessa linha. Então, para essa função dar um retorno, aqui na frente eu escrevo as e coloco o tipo de retorno. Vou colocar o tipo long, que é um número. Aí aqui no final, depois que eu gerei toda a estrutura, eu falo assim, olha, a resposta da função, então eu tenho que escrever o nome dela, vai ser igual. Aí eu coloco ao meu retorno. Vamos supor que eu quisesse que ela retornasse o número 10, então eu colocaria 10. Ah, e se eu quisesse 1000? Colocaria 1000. Mas só que eu não quero que ela retorne um número fixo. Eu quero que ela retorne o número da linha que ele encontrou, ó, que o find encontrou, lá naquela planilha que eu passar quando eu chamar essa macro. Isso aqui eu não vou explicar de novo, porque eu já expliquei na aula 3, tá? Então, se você não assistiu às aulas na sequência, você não vai entender basicamente nada. Então, eu vou falar assim que a resposta vai ser essa variável. Independente do número de linha que ele achar, ele vai ter que dar a resposta. Aí vem aqui, então, eu coloco a variável lim, certo? Agora, olha só, hein? Olha a mágica acontecendo, ó. Eu vou vir aqui, vou fechar. Vou vir aqui, ó, vou trazer aqui pro lado, certo? Ó. Vou falar assim, olha, eu quero pegar aqui e gerar um novo ID na planilha vigia. Eu quero saber qual linha vazia e já quero gerar o ID de forma automática. Como que eu faço isso? Eu venho aqui, ó, chamo essa macro em algum lugar. Eu vou fazer um teste, tá? Ó, vou criar uma outra macro chamada de teste e vou chamar a função pegar ID. Tá vendo? Ó? Aí quando você abre parênteses, você vai falar pro VBA aqui qual das planilhas você quer que ele faça a consulta e gera esse ID de forma automática. Então, eu vou falar, eu quero na planilha vigia, tá vendo? Ó? Então, se eu executar aqui com F8, ó, F8, ele vai entrar lá dentro, ele vai lá na planilha vigia, porque é esse argumento que eu passei, então o argumento P, ele está sendo representado por essa planilha. Aliás, ele está representando essa planilha. Então, se eu apertar F8, olha só, olha lá, ó, ele falou que a linha vazia é a número 7. Então, ele vai fazer o quê? Ó? Vai gerar o ID, ó, quer ver? Aqui ele não funcionou porque está faltando uma linha de código. Eu preciso pegar aqui embaixo, ó, e falar assim, ó, lá na planilha que eu estou representando, né? Pega a linha que você encontrou na coluna A e joga o valor da variável ID. Aí agora, ao apertar F8, ó, olha lá, colocou 6, tá vendo? Ó? E ele consegue me retornar o número da linha. Por exemplo, se eu quiser saber qual é o número dessa linha, eu posso usar aqui, por exemplo, uma MSG Box. Aí o que ele vai fazer? Ó? Ele vai executar, vou apertando F8 de novo, tá? Ó? Vai entrar lá dentro, vai gerar o ID, vai jogar ele ali na próxima e vai me retornar, ó, o número da linha. Falando, ó, eu achei a linha vazia lá na linha número 8. E eu já joguei o ID lá também. Então, para funcionar essa função, você tem que seguir a regra que eu deixei bem claro na aula anterior, tá? Sempre coluna A vai ser o ID, sempre linha 1 vai ser o cabeçalho. Agora eu vou testar essa mesma macro, só que aqui para a planilha 2, ó. Vamos só apertar aqui F11, Ctrl R, para a gente ver o nome dela, ó. Planilha 2 e depois planilha 3, tá vendo aqui, ó? Esses são os codinomes dela. Então eu vou chamar essa macro passando a planilha 2 primeiro. Beleza, agora eu vou usar a mesma macro, mas eu estou passando uma outra planilha como referência. Então vamos supor que eu fosse fazer um cadastro de pessoa. Eu poderia usar dessa forma. Vou dar aqui um F8, ó, ele vai entrar lá dentro. Agora a planilha não é mais a TB Vigia, é a planilha 2. Ó, a linha que ele achou vazia foi a linha 2, porque aqui, ó, não tem nada. Aí ele vai colocar o ID valendo 1, joga o ID lá, ó, beleza. Agora, olha lá, linha 2. Agora eu vou executar de novo, ó, vou apertar F8 de novo. Ele vai achar agora outra linha lá, ó. Ele já joga o ID e já consegue me devolver a linha 3. Ah, e se eu tiver agora a outra planilha, ó, vou selecionar ela aqui só pra gente ver. Agora eu vou passar ela aqui, ó, planilha 3. Então, toda vez que essa macro for executada, eu simplesmente vou passar o objeto planilha que eu quero pegar o número da linha vazia e que eu quero que esse ID seja gerado automaticamente. Eu vou apertar F8, ó, vou entrar lá, olha lá, ó, linha vazia 2, ó. Aí ele jogou o ID ali, tá vendo? Ó? Então essa macro, ela está agora 100% reutilizável. Eu posso aproveitar ela para fazer qualquer tipo de cadastro. Como a gente usa isso na prática, de verdade, no código que a gente já tem? Eu vou apagar esse teste, vou dar aqui um Ctrl R, aí eu venho aqui dentro do nosso código aqui, ó, do botãozinho de adicionar, eu vou fazer assim, ó, eu vou vir aqui, ó, antes de gerar esse ID, lembra que eu tinha o código aqui, ó, eu vou criar uma variável chamada de lim, do tipo long. Aí eu venho aqui e falo assim, olha, lim, você vai receber a resposta da função pegar ID. E aí você vai passar a planilha vigia como base, porque eu quero saber o ID dessa planilha. E essa linha aqui, ó, que tem o ID, eu não preciso mais dela. Então, toda vez que eu for fazer um cadastro novo,
eu coloco essas duas linhas de código assim, com o nome da planilha aqui, e daqui para baixo eu só pego da coluna B para frente, porque a coluna A, ela está sendo gerada automaticamente pela função pegar ID. Se você voltar aqui na função, ó, quer ver? Olha lá, ó, aqui, ó, coluna A está recebendo o ID de forma automática. Então, a gente não precisa mais se preocupar com a coluna A, ela vai ser de maneira automática. Então, entrando aqui na tabela vigia, ó, eu vou apagar aqui algumas linhas só para a gente entender, ó, botão direito, excluir, aí vem aqui e executa o nosso formulário, ó. Vou vir aqui, vou marcar aqui, ó, no código, vou marcar nessa linha aqui para a gente entender, ó, vou marcar aqui, tá vendo? Aí vou executar com F5. Vou preencher as informações, porque a gente tem as validações, né? E vou clicar aqui no botão para a gente ver o que está acontecendo, ó. Vamos lá, cliquei. Ó, linha, antes de fazer qualquer coisa, você tem que entrar lá dentro da função e pegar a resposta dela, né? Então, ao apertar F8, ó, ele veio para cá. Aí ele vai fazer o processo, ó. Linha vazia A3, tá vendo, ó? Joga lá, pega o ID, ó, o ID vai ser o 2, jogou o ID 2 lá, retornou a linha lá. A variável linha, ela tá valendo 3, porque essa foi a resposta da função pegar ID. E agora o cadastro vai acontecer normalmente, ó. Apertando aqui F5, ele vai fazer o cadastro exatamente igual estava antes, mas só que agora de uma maneira mais estruturada, de uma maneira reaproveitável, tá? Você vai ver no final dessa aula que esse código aqui, ó, ele vai ficar basicamente com apenas mais algumas 3 ou 4 linhas, vai ficar bem limpo, bem organizado mesmo, tá? Então, com isso, eu concluo aqui a criação da função pegar ID. Bora para o próximo capítulo para a gente criar uma outra. No capítulo 3 dessa aula do curso gratuito de VBA, você vai aprender a criar uma função reaproveitável para fazer validação de campos vazios. Observe que, ao clicar no botão, ele mostra a mensagem e pinta todos aqueles controles de vermelho que são obrigatórios. Aí ele vai deixando branco aqueles que você já preencheu, até você preencher tudo e salvar. E o mais importante, lembra que aquele monte de código que eu tinha aqui, eu tinha um bloquinho com 4 linhas para cada campo? Então, agora eu só tenho uma única linha e ele vai funcionar para qualquer formulário. Eu até coloquei um segundo formulário aqui, ó, fazer a cópia de mais controles. Observe que na hora que a gente clicar no botão, ele vai mostrar, ó, e aí ele vai pintar quais são aqueles campos que a gente tem que preencher, tá vendo aqui, ó? Então essa técnica de reaproveitamento você vai aprender agora nesse capítulo aqui. Eu espero que você goste. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Então, para a gente criar essa função que vai verificar qualquer campo vazio dentro do formulário, eu vou fazer assim, ó, vou dar um clique duplo aqui no botão e observe que aqui a gente tem 5 linhas de código para cada um campo que a gente tem a verificação. Então, eu vou tirar toda essa estrutura daqui, porque a minha intenção é, com apenas uma única linha de código, eu substituir todo esse código que eu estou selecionando aqui, tá? Então, assim, volto a dizer, tá? Vou falar isso repetidamente. Quanto mais você souber sobre essa questão de argumentação, sobre qualquer tipo de código dentro da programação, mais fácil vai ficando para você resolver os problemas, tá? Então, dentro aqui do módulo de funções, eu vou criar uma outra função. Já temos a primeira, vou agora aqui embaixo, vou criar a segunda. Essa segunda, eu vou chamar ela de campos vazios. Ela vai servir única e exclusivamente para poder fazer a verificação dos campos vazios de qualquer formulário, tá? Não só do formulário vigia, mas qualquer um. Então, para eu conseguir usar aqui dentro qualquer formulário que seja, eu preciso criar um argumento que seja capaz de representar um formulário. Então, é a mesma lógica daqui de cima. A gente vai dar um nome, vai escrever a palavra as e vai informar qual é o tipo de argumento que a gente vai usar. Então, eu vou chamar esse meu formulário de FRM. Aí o tipo dele, eu vou dar um espaço, vou escrever as, o tipo vai ser msforms.userform, ou seja, é um formulário. Todo argumento que você vai criar tem um tipo específico. É um número, é um texto, é uma data, é uma célula, é uma planilha, vai ter um tipo específico. Agora eu preciso aqui achar uma maneira que o VBA vai percorrer todos os elementos existentes dentro desse formulário aqui, não só desse, mas de qualquer um. Existe uma estrutura chamada de estrutura de repetição. Isso aqui, se você não sabe ainda o que é, estuda sobre isso, porque é uma coisa que vai te ajudar, porque todo programador, seja básico, seja avançado, tem que dominar a estrutura de repetição. Então, se você não sabe nada sobre isso, dá uma pesquisada aí na internet para você aprender, tá? Nesse caso, eu vou utilizar a estrutura chamada de for each, porque essa estrutura, ela consegue andar por cada elemento de uma coleção. Nesse caso, vai ser a coleção de controles dentro de um formulário. Como é que a gente faz isso? Ó, dentro do mod funções, eu vou falar assim, olha, eu preciso criar uma variável
que vai representar cada um daqueles controles de forma individual. Eu vou chamar ela de CTR, tá? Pode ser qualquer nome que você quiser aí. O tipo vai ser msforms.control, ou seja, vai ser um controle de formulário. Aí pode ser qualquer um, pode ser um textbox, um combo box, uma label, essa variável CTR vai conseguir representar. Aí para o meu laço de repetição funcionar, eu faço assim, olha, for each. O que é o for each? Estou pegando uma variável, que no caso é a variável CTR, então eu escrevo aqui CTR, e estou passando ela dentro, essa palavra in significa dentro, digamos assim, de algum outro objeto, que nesse caso vai ser o FRM, todos os controles existentes lá dentro. Aí vem aqui e escreva a palavra next. Esse next significa próximo, tá? Então esse bloquinho de código aqui, ele já vai andar cada controle que existe lá dentro do formulário. Só para você entender, eu vou pegar o controle, tá? E vou mudar a cor de fundo dele, ó, back color, e aí vou colocar uma cor vermelha, ó, VB Red. É uma das formas, tá, de colocar uma cor. Isso aqui é uma cor bem primária mesmo, só para a gente colocar. Eu vou marcar aqui, ó, nessa linha, só para você entender, eu vou fazer assim, ó, quando eu executar esse formulário aqui, eu vou clicar aqui no botão de alterar e vou chamar essa macro campos vazio, só para você entender como é que ela está funcionando até agora, tá? Dá um clique duplo, vem aqui e chama a macro campos vazio, a função campo vazios, aí você tem que abrir parênteses e falar para ele qual é o formulário que você tem aqui, ó, que vai ser representado pelo argumento FRM. Como eu só tenho um, eu vou passar aqui o vigia. Depois eu vou criar um outro formulário para você ver como é que funciona para outras ocasiões também. E aí eu vou executar. Quando eu clicar aqui, ó, deixa eu trazer o formulário aqui para o cantinho para a gente visualizar bem. Quando eu clicar aqui, observe que ele parou aqui na linha. E aí eu vou trazer aqui o código para a direita, para a gente visualizar. E agora com o código parado aqui, cada vez que você vai apertando a tecla F8 aí no seu teclado, ele vai sendo executado. Então você vai apertando bem devagar e vai vendo o que está acontecendo em tempo real. Nem todos os controles serão pintados de vermelho porque alguns deles estão com a propriedade back estilo, que é o estilo de fundo, setado como transparente. Então esses controles como transparente não aparece a cor de fundo, tá? Eu vou então apertando F8 e observe que agora ele pintou lá em cima o título, ó. Aí ele vai pintando um por um, ó. Pintou esse daqui. Então, cada vez que você aperta F8, essa variável CTR, ela representa um controle diferente. Então, dentro desse código, ele fica girando, 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 girando. Ele vai passar todos os controles aqui do formulário. Olha só, vou trazer um pouquinho para cá. Vou apertando F8, olha lá, ó. Ele vai pintando todos eles até chegar no final e ele pintar tudinho, ó. Até essas labelzinhas laranja aqui, ele pinta. Eu vou apertar F5, vou desmarcar aqui e vou apertar F5, ó, ele pintou absolutamente tudo. Mas só que o que eu quero fazer? Eu não quero pintar de vermelho, eu quero saber quais são os campos que estão vazios. Então a gente vai ter que entrar dentro do nosso código aqui da função, vendo aqui, ó, e ao invés de pintar de vermelho, a gente vai fazer uma verificação. Só que aí tem um detalhe importante, tá? Nem todos os controles a gente vai fazer verificação. Por exemplo, ó, essa imagem, isso aqui eu não vou querer verificar. Essa label, esse título, esses botões. E pode ser também que algum controle não seja obrigatório. Por exemplo, o celular 2 não é obrigatório. Então, como é que o código vai saber para entender que um campo é obrigatório e outro não é? Então, olha só, existe uma propriedade chamada de tag e ela está presente em qualquer controle. Ela é uma propriedade que, digamos assim, ela serve para você escrever alguma coisa aleatória dentro dela e você usar conforme você quiser. Então, eu vou fazer assim, ó, todos os controles que são obrigatórios, eu vou apertar F4, vou vir aqui na propriedade tag, e então eu vou colocar a palavra OBGT, de, no caso, obrigatório, né? Aqueles que não estiver OBGT na tag não vão ser obrigatórios. Vou fazer por enquanto só com dois, ó, esse daqui vai ser obrigatório. Então, vem aqui e coloco OBGT. Pronto? Aí, como é que eu faço para dentro do meu código eu identificar só esses controles? Então, fala assim, olha, se o controle na propriedade tag ele tiver igual a OBGT, então, nesse caso, aí sim eu quero pintar o controle. Então, eu vou colocar ctr.backcolor e aí eu coloco igual a VB Red. Observe que agora eu já tenho uma limitação. Eu não estou mais fazendo aquilo que eu quero fazer, nesse caso é pintar, mas eu quero verificar se está vazio. Com todos os controles, só com aqueles que na propriedade tag está escrito OBGT. Então, observe que agora, se a gente executar e clicar no botão, olha lá, ó, ele só pintou esse daqui e só pintou
esse daqui, porque agora o meu código ele já está inteligente, ele já consegue saber qual controle eu quero obrigatório, qual eu não quero. Beleza, mas agora eu preciso fazer o seguinte, eu preciso saber se esse controle está vazio ou não está. Então eu faço assim, olha, se o CTR, o texto dele, for igual a vazio, então... Aí o que eu quero fazer se for igual a vazio? Eu quero pintar a borda do controle de laranja. Então vem aqui, ó, eu vou fazer uma cópia desse controle, seguro o Ctrl, arrasto ele para cima, aperto F4, venho na propriedade Border Color, vou abrir e vou pintar de laranja só para eu copiar o código da cor. Vai ficar assim. Se você quiser uma cor mais suave, abre aqui, pega outra cor, pega a cor que você quiser, tá? Vou pegar essa daqui. Aí você copia essa cor, Ctrl C. Entra dentro do módulo de novo e fala assim, olha, quando esse controle está vazio, então a cor da borda dele, o Border Color, vai ser essa cor aqui. Tá, mas e quando ele não estiver vazio? Aí eu quero que a cor dele volte à cor original. Porque vamos supor que ele esteja na cor cinza antes. E aí depois eu cliquei, ele vai continuar na cor laranja. Ele vai continuar nessa cor. Então eu vou copiar a cor cinza agora, ó, a cor padrão dele, Ctrl C. Entro aqui dentro e coloco assim, olha, caso contrário, aí coloca aqui o CTR, a Border Color dele, ó, Border Color, vai ser a cor padrão. Tá, isso daqui já está melhorando, eu já estou conseguindo saber se o campo está vazio ou não está. Vamos ver o que está acontecendo agora. Vou apagar esse campo aqui e vou executar. Ó. Quando eu clicar aqui, olha lá, ó, pintou esse de laranja e pintou esse. Eu vou digitar esse daqui e vou clicar. Ó, esse daqui já não está mais laranja. Vou digitar esse daqui e vou clicar. Ó, esse daqui já não está mais laranja. Então, o controle ele já está ficando laranja quando está vazio e ficando na cor cinza quando está preenchido. Beleza, mas ainda não é o que eu quero. Agora a minha função ela já está completa. Só falta eu saber qual é a resposta que essa função vai dar para que eu possa trabalhar com essa resposta. Então esse tipo de função onde eu quero saber se um campo está vazio ou se ele não está, eu coloco o tipo de resposta booleano, ou seja, verdadeiro ou então falso. Então essa função eu faço ela assim, olha, eu começo ela retornando falso, falo assim, ó, você já vai iniciar já valendo falso. É como se todos os campos tivessem preenchidos. Aí aqui dentro do if, ó, quando o campo está vazio, aí eu falo que o campus vazio vai retornar verdadeiro. Tá vendo? Ó? Então, independente de qual campo ele achou vazio, essa função vai me dar a resposta de verdadeiro. Aí eu venho aqui para poder usar isso aqui de uma forma dinâmica, eu faço o seguinte, ó, eu não vou mais usar no botão de alterar, vou dar um clique duplo aqui, vou apagar esse código, eu vou usar ele no botão de cadastrar, vou dar um clique duplo, antes de qualquer coisa, tá? Ó. Então, antes de mais nada, de qualquer coisa, eu vou colocar assim, olha, se a resposta da função campos vazios, verificando, né, todos os campos do formulário FRM Vigia, se ela for igual a verdadeiro, então significa que lá dentro desse formulário em questão tem algum controle que está vazio. Então, eu quero que você execute um exit sub. O que significa isso daqui? Ele vai entrar lá dentro da função, vai caçar todos os controles que tiver a propriedade tag igual a obgt, vai olhar esses controles se eles estão vazios, se tiver, vai pintar a borda dele de amarelo, de laranja, para a gente saber qual controle é, e ele vai retornar verdadeiro. Aí, se essa resposta for verdadeiro, ele vem aqui e executa o exit sub. Ele não deixa o código prosseguir daqui para baixo, porque o exit sub ele encerra qualquer execução de código que tiver após ele. Então, observe que quando a gente executar, se eu clicar aqui, ó, olha lá, ele não salvou os dados, tá vendo? Ó? Não salvou nada. Aí o que você pode fazer? Se você quiser, você pode colocar uma mensagem aqui no final da função, ó, você coloca assim, olha, se a função campo vazio, ela foi alterada para verdadeiro, então, aí você mostra uma mensagem, coloca assim, por favor, digite todos os campos obrigatórios, beleza. Aí você vai aqui, coloca um VB critical, por exemplo, para dar aquela imagem de erro mesmo, e coloca o título. Eu vou colocar o título método PEC, Excel VBA, que é a formação onde eu vou ensinar a criar diversas outras funções reaproveitáveis conforme essa. E aqui eu fecho o bloco if. Então essa função, ela está agora totalmente reutilizável. Eu posso usar ela para qualquer formulário que eu quiser. Vou te mostrar agora como é que você faz para usar em outro formulário. Mas por enquanto, vamos clicar, ó, por favor, digite todos os campos obrigatórios. Aí o cara sabe que esse aqui laranja é obrigatório e esse daqui é obrigatório. Aí ao clicar, ó, agora sim,
ele fez o registro, tá vendo? Ah, mas eu quero que todos sejam obrigatórios. Aí você vem aqui, aperta F4, vem no tag desse controle, escreve OBGT. Vem no outro, ó, vem no tag desse controle e escreve OBGT, certo? Então é dessa forma que você vai definir que todos os controles são obrigatórios. Ó. Aí ao clicar, olha lá, todos eles são obrigatórios. Esse daqui acabou que não pegou. Deixa eu ver aqui o porquê. Tag OBGT. Pronto. Agora vamos ver como é que isso seria para outro formulário. Ó, vou criar aqui um outro formulário, ok? Dentro desse formulário, eu vou colocar vários text box e também combo box, ó. Aí vou colocar aqui, ó. Só que para ele pintar a borda, esses controles, você tem que alterar a borda dele, tá? Você tem que vir aqui no border estilo e mudar para esse estilo 1 aqui, tá vendo? Aí eu vou colocar aqui um botão, ó. Coloco aqui o botão. Beleza? Venho aqui e clico no botão. Então eu vou colocar assim, olha, quando eu clicar no botão, eu quero mostrar uma mensagem apenas com clicou, só isso. Mas eu só quero mostrar a mensagem se todos os campos estiverem sido preenchidos. Aí você coloca assim, olha, se campos vazios, aí você vai passar o formulário. Qual é o formulário agora? Ó, o formulário agora é esse daqui, ó. Userform 1. Então eu vou chamar Userform 1, aqui, ó. Userform 1, ok? Se for igual a verdadeiro, então dá um exit sub. Então, toda vez que você for fazer uma validação, você vai chamar essa mesma linha de código. A única mudança vai ser o nome do formulário que vai estar aqui dentro. Agora, você vai ter que vir no formulário e vai ter que especificar quais dos campos são obrigatórios. Você vai na propriedade tag deles, ó, e coloca OBGT. OBGT. Pronto. Ah, eu quero só o primeiro e esse aqui de baixo. Beleza. Vem no tag e coloca OBGT. Agora, os outros você deixa vazio. Então, quando eu executar aqui, ó, e clicar, olha lá, ó. Esses dois que estavam BGT ficaram cinza, ficaram laranja. Se eu pinto aqui, ele vai, ó, e coloca a cor. Aí é interessante que você faça os controles já com a borda definida e tal, para ele já ficar certinho. Se você quiser mudar a cor de fundo do objeto, você pode fazer diferente, ó. Seleciona o objeto aqui, vem aqui na cor de fundo, coloca uma corzinha diferente. Eu vou colocar um rosinha bem clarinho, ó. Vou colocar esse daqui. Copia ele. Aí você vem aqui no código, ó. Ao invés de você usar o border color, você utiliza o back color. Aí você cola a cor que você quer aqui. Nesse caso aqui de baixo também, ó, o back color. Tá vendo, ó? Aí você vai colocar aqui a cor. No meu caso, como eu quero as cores brancas, eu vou pegar aqui, ó, qualquer um que tenha cor branca, copio aqui o código dessa cor, volto lá na função, dou um clique duplo e colo ela aqui, ó, no caso contrário. Porque se o controle não tiver vazio, vai pintar de branco. Aí o que acontece agora, ó? Quando a gente executar, ó, deixa eu voltar isso daqui para cor branca de novo, ó. Beleza. Quando a gente executar e clicar, olha lá, ó, ele fica com a cor de fundo rosa. Aí fica a seu critério, se você quer a cor de fundo, se você quer a cor da borda, ó. Ao executar aqui, ó, olha lá, todos eles vão ficar rosa, tá vendo? E aí, à medida que você preenche, ó, aquele que você preencheu, ele fica branco. Só vai ficando rosa aqueles que você deixou sem preencher. Uma vez que você preencheu tudo, ele cadastra e limpa tudo, beleza? Então, com isso, eu finalizo esse capítulo. Espero que você esteja gostando. Bora pro próximo. No capítulo 4 dessa aula, você vai aprender a fazer uma função reaproveitável para poder limpar todos os campos de qualquer formulário de uma única vez. Observe aqui, ó, ao clicar no botão, ele já limpa tudinho com apenas uma única linha de código. Observe o código escrito nesse botão. Eu vou dar um clique duplo e somente com essa linha aqui, você chamando a função que a gente vai aprender nessa aula e passando aqui qual é o formulário que você quer fazer a limpeza, ele limpa independente de quantos controles tem dentro desse formulário. Então, para a gente fazer esse código aqui, eu vou dar um clique duplo aqui no botão de adicionar. A parte que limpa os campos são essa daqui, certo? Então, eu vou apagar essa parte. E a minha intenção é, com apenas uma única linha de código, limpar esses 4 campos ou qualquer quantidade de campos que tiver dentro do formulário, tá? Então, observe que o nosso código aqui, ó, em comparação com o que ele estava quando a gente escreveu nas aulas anteriores, não tem nem comparação. Olha só a quantidade de códigos que tem aqui. Tinha uma quantidade gigantesca que eu tinha que ficar rolando aqui a página. Agora, você já está conseguindo ver em uma única tela, tá? Então, vamos lá. Dentro aqui do módulo Mod Funções, eu vou usar a mesma técnica aqui da função campos vazios. Vou pegar aqui um argumento formulário. Vou usar o método forEach para poder percorrer todos os controles. Então, essa estrutura inicial, eu vou escrever aqui de uma forma mais rápida, tá? Vou escrever aqui a função. Vou chamar ela de limpar todos os campos. Limpar todos os campos, certo? Aí eu vou precisar receber qual é o formulário que eu quero fazer essa limpeza. Então, eu vou chamar de frm e o tipo vai ser msforms.userform, que vai ser, no caso, um formulário.
Vou criar uma variável chamada de CTR do tipo msFormsControl, exatamente igual eu fiz na aula anterior, para poder representar cada um dos controles lá do formulário. E aí, eu vou executar aqui o seguinte, ó, pega a variável CTR, for each, passa ela dentro do formulário, todos os controles que estiver lá dentro. E aí, vá para o próximo. Esse next é para poder avançar para o próximo controle. Esse código aqui é a estrutura básica. Isso aqui ele já percorre cada controle dentro de qualquer formulário, porque eu estou usando aqui o argumento. Então, quando eu chamar esse formulário, o que eu quero que aconteça? Bom, eu simplesmente quero que o CTR, o texto dele, seja igual a vazio. Pronto, já tenho o que eu preciso. Mas tem um pequeno detalhe. Os controles que não têm a propriedade teste, ele vai dar um erro. Olha só, eu vou chamar aqui no formulário userform1 para você entender melhor, tá? Vou clicar nesse botão e aí eu vou chamar aqui a macro limpar todos, a função, né, limpar todos os campos. Então eu vou vir aqui, ó, vou chamar ela assim, ó, cal limpar todos os campos. Aí eu passo o nome do formulário que eu quero limpar. Nesse caso é o userform1, tá? Quando eu executar, ó, vou preencher tudo, ó. Todos os campos eu vou preencher. E aí eu vou clicar no botão. Eu quero que ele passe e faça a limpeza para mim de forma automática. Ó, cliquei. Ah lá, tá dando erro. Por que ele tá dando erro? É porque lá dentro tem um controle, que no caso é o botão de comando, e esse controle ele não tem a propriedade text. Então, quando for um controle que não tem essa propriedade, vai dar um erro. Então, eu posso fazer um tratamento de erro aqui de forma bem simples. Eu não sei se você sabe utilizar o comando onError resume next, ok? Esse comando ele serve para poder ignorar o erro. Nesse caso, como eu sei que é um erro bobo, que eu quero limpar o controle, mas ele não tem essa propriedade, eu posso usar esse comando antes do laço for. Eu posso colocar esse comando aqui, ó, porque aí ele vai simplesmente ignorar o erro e vai prosseguir. Então, eu vou vir aqui em cima e vou colocar ó, on error resume next. O que que significa? Olha, no erro avance para a próxima linha. Ele simplesmente vai ignorar o erro e vai prosseguir. Então, eu pego essa setinha amarela, jogo ela aqui em cima e aperto F5, olha lá, ó, limpou tudo. Então, qualquer quantidade de controle que eu tiver, ó, vou preencher tudinho, ó, cliquei, olha lá, limpou. Vou colocar mais controles para você ver, quer ver, ó? Vou fazer uma cópia aqui e vou colocar esses controles aqui, ó, selecionar tudo, seguro Ctrl, trago para baixo, seguro Ctrl, trago para o lado, tá vendo, ó? Aí, eu vou preencher eles, tá? Vou vir aqui, vou executar e vou preenchendo, ó. Eu vou até copiar e colar para ficar mais fácil, ó. Vou preencher basicamente todos eles, ó. É porque ele acabou clicando ali no botão, ó. Pera aí. Beleza, então já preenchi todos os controles. Na hora que eu clicar no botão, o código vai passar tudinho e vai limpar. Olha lá, ó, questão de segundo, ele já limpou. Então agora, com apenas uma linha de código, eu consigo limpar não só um, mas centenas de controle que eu tiver dentro do meu formulário. Eu vou então entrar aqui, ó. Vou remover esse userform1, clicando com o botão direito em cima dele. Vou deixar ele aqui por enquanto, depois eu removo, tá? Vou vir aqui no formulário vigia, dentro do botão de limpar aqui. Após fazer o cadastro, eu então chamo a função de limpeza, ó, limpar todos os campos, e passo aqui o meu formulário, que nesse caso é o FRM vigia. Pronto, ó. Agora eu tenho exatamente o que eu tinha nas aulas anteriores, só que utilizando funções reaproveitáveis. Se eu quiser cadastrar outra coisa, eu simplesmente copio exatamente igual está aqui, ó. Aí eu mudo o nome do formulário aqui, mudo o nome da planilha aqui, mudo o nome do formulário aqui. Agora, essa parte aqui a gente não tem como reutilizar. A gente vai ter que escrever na unha mesmo, porque cada controle vai cair numa planilha diferente, tá? Então, ao executar, observe o que vai acontecer. Eu vou preencher todos os campos. Beleza? Ele vai fazer o cadastro, ó, jogar os dados lá na planilha e automaticamente limpa todos os campos. Então perceba o quão importante é você dominar essas questões de argumentação, de funções reutilizáveis. E aí lá no treinamento Método PEC Excel VBA, eu tenho um curso exclusivo somente sobre isso, tá? Agora então, para finalizar essa aula, eu vou dar uma organizada geral aqui no projeto, excluir as planilhas, excluir os formulários que a gente criou, para a gente na próxima aula dar seguimento aí com essa nova forma de escrever códigos, tá? Primeira coisa que eu vou fazer vai ser o seguinte, eu vou pegar todo esse código que está aqui dentro do botão de adicionar, vou dar um clique duplo nele, e eu vou passar ele para um módulo, não vai ser o módulo funções, tá? Porque nesse módulo funções, eu vou ir colocando algumas funções que eu acho que pode ser reutilizada, certo? Eu vou então criar um novo módulo, olha só, botão direito aqui, inserir módulo, seleciono esse módulo, aperto F4 e eu vou chamar ele de mod vigia.
Aí dentro desse módulo, eu vou ir criando as macros e as funções relacionadas ao cadastro de vigia. Então eu vou chamar assim, ó, vou criar uma macro, eu escrevo aqui a palavra sub, e aí eu coloco salvar, vigia, vai ser o nome dela. Então é uma boa prática, aliás, é a melhor maneira de se trabalhar, você concentrar todo o seu código dentro de módulos e o mínimo possível dentro de formulários. Então eu vou vir aqui dentro do formulário, ó, vou dar um clique duplo no botão e vou recortar todo esse código, vou dar um Ctrl X e aqui eu simplesmente escrevo cal salvar vigia. Tá vendo, ó? No código do formulário, aqui em cima tá até aparecendo, ó, o nome do formulário, código. Então, nessa área branca, que é o código pertencente ao formulário, você tem que deixar somente as chamadas para as macros. E aí, dentro dos módulos, você vai criando toda a estrutura de código. Essa é a melhor maneira para você trabalhar. Mas só que tem um pequeno detalhe. Tem uma coisa chamada de hierarquia, que é o seguinte. Esses controles aqui, ó, eles não pertencem ao módulo qual essa macro está, certo? Eles pertencem a outro objeto, no caso, é o formulário. Quando você escreve os códigos dentro de um módulo, e aí você vai falar para o VBA para ele pegar algum objeto que é um controle de formulário, você tem que colocar o nome daquele formulário para que o VBA saiba exatamente qual é aquele objeto. Então você vai fazer o seguinte, ó, antes do nome do objeto, você vai colocar o nome do formulário, ponto, e depois o nome do objeto. Então você copia isso daqui, ó, cola uma vez para cada elemento, tá vendo? Ó? Aí aqui embaixo também, ó, toda linha de código que tiver o nome de um controle que está lá dentro do formulário, você tem que colocar o nome do formulário antes, seguido de ponto. Agora já vai funcionar adequadamente. Dá para melhorar esse código sem precisar ficar toda hora repetindo o nome do formulário? Dá sim. Tem um código chamado de with. Ele serve exatamente para fazer esse, digamos que um atalho, né? Então eu vou colocar assim, ó, aonde eu vou pegar aqui o nome dos controles, eu vou escrever o bloco with, aí eu passo o nome do formulário, e aí lá no final, ó, antes do end sub, eu fecho esse bloco with. Aí eu só vou selecionar tudo aqui, apertar tab para poder ficar organizado, e agora eu não preciso mais de colocar o nome do formulário, eu posso deixar somente o ponto, tá vendo, ó? Mas o ponto você tem que deixar, tá? Não pode deixar só o nome do controle não, porque olha só, desse bloco with, quando você digita ponto, se você começar a digitar txt, por exemplo, ó, vai aparecer o nome de todos os controles que estão lá dentro. Então, quando você usa o comando with, digitando ponto, o Excel lista para você tudo aquilo ligado ao objeto que está aqui em cima. Então, você não precisa mais ficar colocando o nome do seu formulário, ponto. Você pode simplesmente colocar ponto e já pegar ali o nome do controle que você quer. Com isso, o seu código fica cada vez mais organizado. Então, agora eu tenho o meu código 100% estruturado da maneira que eu gosto de trabalhar e da maneira que eu vou continuar as próximas aulas, tá? Então, olha só, vou pegar aqui o formulário userform 1, botão direito nele, vou mandar remover e não vou exportar. Vou vir aqui nas planilhas, ó, essa planilha 2, botão direito nela, excluir. Ok? E essa planilha 3 também, botão direito nela, excluir, ok? E aqui na tabela de vigia, eu vou apagar todos esses dados aqui, ó, botão direito, vou mandar excluir, e aí na próxima aula, então, a gente vai seguir aqui fazendo o carregamento dos dados aqui para dentro do nosso list box. À medida que vai salvando, vai trazendo para cá. Então, olha só, se você chegou até aqui, quero deixar aí os meus parabéns, muito obrigado, né, por ter acompanhado aí a aula. Deixa um comentário aí falando que você chegou até o final, para eu saber quais são os alunos que estão acompanhando de fato. Se inscreve no canal, caso ainda não seja inscrito, e deixa o seu like para dar aquela força para o crescimento do canal. Estou esperando você na próxima aula.